Pare por um momento e pense nisso. E se tudo o que você aprendeu sobre a Bíblia está incompleto? E se a história de Jesus Cristo não é apenas a história de alguém que viveu há 2000 anos, mas a sua própria história? Neville Goddard afirmou algo que desafia completamente a interpretação tradicional das Escrituras. A Bíblia não é um livro de história. Ela é um drama espiritual que acontece dentro de cada ser humano. Cada profecia, cada símbolo, cada evento do Evangelho é uma experiência que desperta dentro de você. Nesta palestra profunda de 1966, Neville Goddard revela por que o maior livro já escrito foi, na verdade, escrito sobre você. E quando você compreender isso, sua forma de ver a Bíblia nunca mais será a mesma. O tema desta noite, como sempre, mas esta noite será mais impactante do que nunca, é sobre você, individualmente. Talvez você não saiba, mas o maior livro do mundo foi escrito sobre você. As pessoas gastam fortunas contratando escritores fantasmas para escreverem biografias para elas. Gastam milhões renomeando cidades, rios e montanhas em sua homenagem. Ora, segundo um princípio rabínico, o que não está escrito nas Escrituras não existe. O princípio de Jesus, ou o drama de Jesus, segue esse princípio. Talvez você não saiba, tentarei convencê-lo esta noite de que você é Jesus Cristo. Todos precisam experimentar as Escrituras por si mesmos antes de começarem a compreender o quão maravilhosas elas realmente são. É por isso que as Escrituras não relatam a aparição pessoal de Jesus. Não poderia. Mesmo assim, os homens insistem em criar imagens dessa figura central chamada Jesus Cristo. Minha tarefa não é das mais fáceis, pois não há, eu diria, peso maior do que aquele necessário para mudar a concepção errônea que o homem tem de Jesus e das Escrituras. Falamos de pesos mortos, mas que peso poderia ser maior do que tentar mudar a opinião fixa de um homem, formada desde o berço, seja ele cristão ou judeu? Ele foi condicionado na infância, antes mesmo de começar a pensar, e acredita que as Escrituras são um livro de história, e não há história secular na Bíblia. A Bíblia é história sagrada e essa história precisa se cumprir em nós. Vamos recorrer às Escrituras. A Bíblia é chamada de Palavra de Deus. Lemos na Bíblia. E o seu nome será chamado a Palavra de Deus. Apocalipse 19, 13. Portanto, ele, referindo-se a ele como ele, é a Escritura. Lemos. A minha palavra, que sair da minha boca, não voltará para mim vazia antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 11. Ora, o que é essa palavra? Ele é chamado de a palavra. Ele disse: Saí do Pai e vim ao mundo, agora, deixo o mundo e volto para o Pai. João 16, 28. Mas não antes de realizar a obra para a qual ele me enviou. E agora, quais são essas duas coisas? A palavra de Deus se chama Jesus Cristo e a palavra de Deus se chama Escritura. Agora, preste atenção. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1 versículo 1. De repente, esse plano de salvação, pois a palavra é logos, que significa plano de salvação, que significa significado, é um pensamento com um plano, com um propósito, de repente se torna uma pessoa. Ele estava no princípio com Deus. Ora, se o Verbo é Deus e de repente o Verbo se torna uma pessoa, Deus não é uma pessoa? Você é uma pessoa? Você é uma pessoa. Esta noite, mostrarei a você, por experiência própria, que você realmente é Jesus Cristo. Você precisa despertar para isso e se tornar a palavra desperta, ou a palavra de Deus. Ora, se as Escrituras são a sua palavra e o nome pelo qual Jesus Cristo é chamado é a palavra de Deus, e acabamos de ouvir que ele vem e, de repente, esse plano assume a forma de uma pessoa, sem que nos seja dada nenhuma descrição dessa pessoa. Bem, para onde essa palavra é enviada? Para o mundo. Somos informados de que nada lá fora durará, tudo desaparecerá, as cidades, as montanhas, as árvores, as próprias terras serão submersas, mas a palavra permanecerá para sempre. Ela jamais deixará de existir.
Ela precisa se cumprir onde quer que seja enviada. E enviada para onde? Enviada ao homem. E lá ela é sepultada no homem, ela se desdobra no homem e, quando se desdobra, esse homem sabe, por sua própria experiência, que ele é Jesus Cristo. Tudo o que está registrado nas Escrituras a respeito desse Jesus Cristo é experimentado por ele. Sem perda de identidade, sem qualquer mudança de individualidade, apenas uma mudança radical e completa em sua forma que nenhum olho mortal pode ver. Ele agora veste uma forma totalmente diferente que nenhum homem na terra pode ver. Então, como foi que ele veio ao mundo pela primeira vez? Já ouvi pessoas dizerem, não teria sido maravilhoso se eu tivesse vivido quando ele caminhou sobre a terra? Que equívoco! Se eu tivesse vivido quando ele caminhou, mesmo que não entendesse, poderia dizer que realmente caminhei quando ele caminhou. Como se ele fosse outra pessoa. Dariam tudo para ter caminhado quando ele caminhou, sendo algo diferente de si mesmos. Esta é a primeira aparição de Jesus quando você ouve a mensagem da salvação. Ela vem através da revelação menor, ao ouvido, no capítulo 42 de Jó. Com o que ouço falar, te ouvi falar. Versículo 5. E então a encontramos em Romanos 10. Ora, a fé vem por ouvir, e ouvir vem pela pregação de Cristo. Versículo 17. Então lemos isso, quase como uma crítica, no capítulo 3 de Gálatas. Portanto, quero perguntar-lhes apenas isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela fé na mensagem que ouviram? Será que vocês são tão insensatos? Tendo ouvido o Espírito e o recebido pela fé na mensagem que ouviram, querem agora seguir a carne e se voltar para um homem de carne e sangue. Versículo 2. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15 versículo 50. Então você ouviu primeiro e aceitou. A aceitação do plano de salvação foi a sua primeira aparição através da revelação menor ao ouvido. E assim, foi dramatizado como se eu pegasse um livro e lesse o plano de salvação de Deus. De quem? Dele mesmo. Deus preparou o caminho para o seu próprio retorno, pois quando você experimenta as Escrituras, não é outro, é você mesmo. Tudo o que é dito nas Escrituras, a palavra de Deus, se desdobra em você como uma experiência pessoal. Portanto, quem estava experimentando quando Deus e a palavra são um? Não era Deus? Bem, se você é salvo dessa maneira, não é Ele quem salva a si mesmo? Não é você, então, esse eu que Ele salva? Só existe Deus. Então, o menor vem do ouvido e para o ouvido. Vou contar a história para vocês, não como vocês a ouviram no berço, mas como eu a vivenciei. Vocês a ouvem aceitando-a ou a rejeitando, a escolha é inteiramente sua, e continuam dormindo, no sono profundo e profundo da sepultura. Então, a segunda aparição, a segunda vinda, é quando a palavra é experimentada em vocês e por vocês. Então vocês poderão dizer: as Escrituras devem se cumprir em mim. Lucas 22, 37. E começando com Moisés na lei e todos os profetas e os salmos, vocês interpretarão para todos todas as coisas concernentes a vocês mesmos. Portanto, quando ele vier, essa segunda vinda será simplesmente o cumprimento em vocês daquilo que ouviram e aceitaram com fé. Posso usar essa história como contada em Gálatas. Ó Gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou? Diante dos quais Jesus Cristo foi apresentado publicamente como crucificado? Quem os enfeitiçou? Ele foi apresentado como crucificado. Agora, permitam-me perguntar apenas isto: e vocês receberam o Espírito pelas obras da lei, cerimônia externa, ritual e todas essas coisas, ou por ouvirem com fé? Quando a história foi contada a vocês, vocês a visualizaram mentalmente, vocês a ouviram e acreditaram nela. Agora, tendo-a aceitado, vocês vão voltar à carne e ver um homem de carne e osso? Então ele lhes diz: embora meu pensamento estivesse outrora absorto no Cristo humano, agora já não o vejo assim. 2 Coríntios 5, 16. Ele experimentou as Escrituras, tendo-as experimentado, não pôde se voltar para nenhum homem externo. Vejam,
só existe Deus no mundo. A palavra Jesus significa Jeová. Significa Jeová é salvação. As Escrituras reconhecem apenas um Salvador, isto é, Jeová. Eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. E além de mim não há Salvador. Não conheço nenhum. Leiam isso nos capítulos 43 e 45 de Isaías, versículos 3 e 2, respectivamente. Portanto, o único Deus é o Deus que está verdadeiramente sepultado no homem. Agora, todo esse drama começa com a ressurreição. O homem é redimido. Pois o homem nasce de novo em um mundo completamente diferente, formado de maneira diferente, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Portanto, quando você experimenta a ressurreição, não há outra alternativa. Se você tinha alguma dúvida em sua mente sobre quem você é, e se somente Jesus Cristo ressuscitou, e por meio de sua ressurreição eu renasci. 1 Pedro 1 versículo 3. Eu sei que nasci logo após a ressurreição, mas eu era o ressuscitado. Então, se eu sou o ressuscitado e somente Jesus Cristo ressuscitou, bem, eu sei quem ele é. Então vai e conte, vai e pregue a história da salvação. Todos nós a ouvimos de forma incorreta. Sacerdotes percorrem o mundo para converter um único prosélito e impedi-lo de entrar, porque eles mesmos perderam a chave. Eles estão tão preocupados com rituais e parafernália externa que nada sabem do reino de Deus dentro deles. E todo esse drama deve se desenrolar dentro de nós. Portanto, o caminho da salvação é realmente muito curto. Quando o primeiro botão aparece, a árvore floresce em apenas 3 anos e meio. Floresce completamente em 3 anos e meio. Ninguém pode ver o florescimento, nenhum olho mortal pode ver as flores, nenhum olho mortal vê a árvore da vida em plena floração. Há aqueles que experimentaram as Escrituras. Então você caminha sobre a terra completamente desconhecido, pois você é a árvore da vida iluminada, e ninguém vê a árvore florescer. Mas eu lhes digo por experiência própria, quando a primeira flor aparece, que é a ressurreição, logo em seguida vem o nascimento. Então as outras se desdobram rapidamente, e leva 3 anos e meio, como nos é dito no final de Daniel 12, 4. Sela-o, ninguém pode quebrar o selo até que ele venha. É quebrado nele. E ninguém que caminha sobre esta terra jamais poderia ter previsto a maneira como as flores apareceriam. Julgando o mundo apenas com olhos mortais, como você poderia conceber a ressurreição da maneira como ela realmente acontece? Como você poderia tê-la previsto? Mas isso não acontece no fim da história, e sim durante a história. Enquanto você caminha sobre esta terra, isso acontece dentro da história. Você conta isso àqueles que foram enganados e não ouve nada além de ouvidos surdos. Eles fecham os olhos. Não querem ver. Seus amigos mais íntimos não querem ver. Não é como eles ouviram. E não há tarefa tão árdua, realmente nenhuma, quanto aquela que exige isso para mudar a concepção errônea do homem, nenhuma maior. Cite uma. Em que seu amigo mais íntimo vire as costas e sinta a pena. Quando seus irmãos e suas irmãs e aqueles que verdadeiramente o amam, e provaram isso por seus dons e suas ações para com você, se você levantar um dedo para mudar o rumo de sua fixação, eles não terão participação. Novamente, as Escrituras. E seus irmãos não acreditaram nele. Se eles acreditassem em você, não seria o cumprimento das Escrituras. Assim como se eles tivessem que começar com uma concepção errônea e ouvir a palavra ao longo do caminho, e alguns brincam com ela e se perguntam se é verdade enquanto seguem seu caminho, se o momento é certo. Pois não pode acontecer antes do tempo. Os profetas que profetizaram sobre esta graça que seria a vossa, buscaram e indagaram sobre esta salvação. Indagaram qual pessoa ou tempo era indicado pelo espírito de profecia dentro deles, o espírito de Cristo dentro deles, ao predizer os sofrimentos de Cristo e a glória subsequente. Foi-lhes revelado que não estavam servindo a si mesmos, mas a vós. 1 Pedro 1 versículo 10. O tempo ainda não havia chegado. Mas quando o tempo chegou plenamente, de modo que alguém pudesse romper, ele o rompeu, começando na sepultura.
O livro de Atos associa a sepultura à ressurreição dos mortos, e é dito que o colocaram num túmulo e Deus o ressuscitou dos mortos. O túmulo está presente aqui mesmo. Não se perturbe se cair esta noite. E o que agora chamarei de túmulo? Falarei sobre isso. Mas, na verdade, não é este pequeno crânio físico, é um crânio eterno, de fato, de certa forma, onde Deus está sepultado, onde nenhum homem jamais foi sepultado. É um crânio. É o seu crânio. Um dia, ele sopra sobre si mesmo, e esse sopro é chamado de vento, som de trombeta. A palavra som é simplesmente uma vibração, uma reverberação ou um tom, como tocar uma nota no piano. E todos os tons em sintonia com ele começam a cantar. Então, quando seu tom é chamado, e não antes, ele o chama de acordo com o seu propósito, e quando todos são chamados, somos um tom diferente de qualquer outro no mundo. Você não pode resistir a ele. Quando esse tom é emitido por Deus para Deus, pois você é Deus, e quando ele emite esse tom, você começa a se mexer e não consegue parar. Você começa a despertar, despertar e despertar, e finalmente você está desperto como nunca esteve antes. E onde você está? Em seu crânio. Você sabe que é um sepulcro e sabe que alguém o colocou lá porque pensava que você estava morto. Assim, você entende as palavras. O próprio Deus entra pela porta da morte com aqueles que entram e se deita na sepultura com eles, e compartilha com eles suas visões da eternidade até que despertem. Blake, Milton. Então, todo esse vasto pesadelo ele compartilha conosco, pois ele é o meu próprio ser, ele não é outro. E quando ele desperta, eu sou ele. Eu não sabia disso até aquele momento em que não havia ninguém além de mim, e ainda assim eu estava no sepulcro, eu estava no Gólgota. E não havia a menor abertura, nenhum buraco, nada levava para fora, e eu estava selado como um ovo. Mesmo assim, eu sabia que se eu pudesse apenas empurrar a base deste crânio, eu sairia. E então eu empurro e começo a sair, como alguém que está nascendo. Assim, disse verdadeiramente que eu renasço pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você sai e não se vê. Ninguém te vê, pois você não está vestido com esta roupa. Você vê esta roupa na cama. Você vê a roupa da qual acabou de emergir, mas não se vê. Você é Deus e Deus é Espírito. Portanto, ninguém pode ver o Pai em momento algum, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. Assim, seu próximo passo será a revelação que virá do Filho. Por mais estranho que pareça, todas essas experiências, exceto aquela com o Pai, te pegam de surpresa. Você não pode dizer eu já fiz isso antes. Você não pode dizer que tem alguma lembrança disso. A única lembrança é a palavra escrita de Deus. Se você a conhece, pode voltar e encontrar o testemunho registrado na palavra escrita. Quando chega a hora do Filho te revelar, a memória retorna. Parece não ter um começo. É algo que você sempre foi, o Pai. Você não sabia disso até aquele momento, porque a memória não havia retornado. Mas este é o único evento, dentre os 4 que se desenrolam, em que a memória desempenha um papel, e de repente você sabe. Não há incerteza em você a respeito desse relacionamento entre você e o Filho unigênito de Deus. Salmo 2 versículo 7. E você sabe quem você é. Você sabe que é o ser mencionado nas Escrituras como Jeová, chamado Jesus Cristo, pois ambos são um, e esse um é o pai deste filho Davi. Os outros eventos te pegam de repente de surpresa, mas você não pode dizer honestamente que já desempenhou esse papel antes. Todos esses outros eventos são novos. Eles foram preditos por você mesmo, e você acreditou e se sujeitou à morte, e morte de cruz. Filipenses 2 versículo 7. Para isso, você teve que se esvaziar de tudo o que você é, e você é Deus. Então você se esvaziou de ser Deus e assumiu a forma da morte chamada homem. Apenas um desses eventos é memória, todos os outros foram preditos. Então, quando ele vier, ele te dirá: Eu te farei lembrar de tudo o que te disse.
Mas isso a respeito do Pai é algo que todos têm como memória, mas a memória desapareceu. É como estar em um coma profundo. E você conhece bem a pessoa, você pode gritar com ela e dizer que sabe tudo sobre ela e contar tudo. Mas ela não consegue se lembrar. Então, eu posso te contar, de agora até o fim dos tempos, sobre Davi e o relacionamento dele com você, mas você só entenderá completamente esse relacionamento e como sempre o conheceu quando a memória retornar. Você sempre foi o pai dele. Agora ouçam as palavras. Somos informados de que a palavra não pode voltar vazia, ela deve cumprir o propósito para o qual a enviei e prosperar naquilo para o qual a enviei. Isaías 55, 11. Ele disse: Eu te glorifiquei na terra. João 17, 4. Glorificação é equiparada à exaltação do Filho do Homem. Ele disse: Chegou a minha hora, a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Eu te glorifiquei na terra agora, Pai, devolve-me a glória que me pertence, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, 5. Não estou pedindo nada que não me pertença. Ele me glorifica consigo mesmo, e esse eu é o Pai. Agora, devolva aquela memória que voluntariamente abandonei para realizar a obra para a qual fui enviado. Você e eu somos um, agora, devolva essa unidade, trazendo de volta essa memória da minha paternidade. E somente o Filho pode trazer de volta a memória da paternidade, portanto, se o Filho aparece e te chama de Pai, então você sabe disso. Assim, quando isso se manifesta no homem, o Cristo ressuscitado recebe, na experiência dos homens, o nome divino de Senhor. E o que é o Senhor? Jeová. Ele confere não apenas o seu nome, mas tudo o que o nome implica, pois o Senhor é Pai. Então a memória retorna e você é o Pai. Depois, dedique um breve tempo a corrigir a concepção errônea, a mostrar-lhes a verdade concernente à palavra de Deus. E não importa quantos a ouçam, mesmo que sejam apenas alguns, conte-a, porque no fim nada permanecerá senão a sua palavra. Isso não lhe tirará o plano de tudo o que ele lhe deu depois de ler aquela mensagem de salvação. Ele sabia dos horrores que o atingiriam, conhecia as armadilhas. Ele sabia de tudo e lhe deu uma lei que lhe permitiria atravessar essa cena horrível e ser o homem, a mulher que você deseja ser. Mesmo sabendo em seu coração que tudo é vaidade. Que tudo vai passar. Mas até que passe, você pode ter tudo. Aproveite. Entregue-se aos prazeres. Realize todos os seus sonhos, embora cada sonho passe. O homem, desconhecendo isso, constrói seus monumentos e espera perpetuar seu pequeno nome, e esse não é o nome verdadeiro. Nenhum desses nomes perdurará, pois esse não é o nome verdadeiro. Pois, naquele dia, o Senhor será um só e o seu nome, um só. Zacarias 14, 9. Qual é esse nome? Pai. Apenas um. Tu és o Pai e eu sou o Pai, só existe um Pai. Mas podemos falar de pais, porque o livro permite. Ele usa a palavra no plural, Elohim. Foi o Elohim quem tomou a decisão de criar esta cena. E a palavra é verdadeira, então nós somos os pais, o Elohim. Junte tudo, pois é uma unidade composta. É apenas um pai, pois todos têm o mesmo filho. Tendo o mesmo filho, deve haver o mesmo pai. Não um maior que o outro. Então, no final, você dirá: Eu te conhecia só com ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ver e conhecer são a mesma coisa nas Escrituras, a mesma palavra em grego, conhecer é ver, é experimentar. Então ele sabe agora que experimentou tudo o que aceitou somente pela fé. E este é aquele cuja vida é a vida de cada pessoa no mundo. Jó. Isso ocorre bem no final, no capítulo 42. Versículo 5. Então, no final do livro de Jó, somos informados de que todos aqueles que o abandonaram, seus irmãos, suas irmãs, seus amigos, todos o deixaram, voltaram e comeram com ele para confortá-lo pelo mal que o Senhor havia causado. Ali estava o experimento mais cruel já visto. Mas ele atraiu isso sobre si mesmo,
pois ele próprio representou o papel, ele não impôs isso a um homem chamado Jó. A palavra Jó significa onde está meu pai. Esse é o verdadeiro significado de Jó. Onde está meu pai? Se ele pudesse encontrar o pai, encontraria a si mesmo. E, encontrando a si mesmo, ele encontraria a razão por trás de seu sofrimento. Pois somente através do sofrimento ele chegaria ao fim, mais brilhante, mais maravilhoso, mais expansivo, mais transparente do que era quando iniciou a jornada. Então não pense por um segundo que ele fez algo errado. Leia a história de Jó. Ele não fez nada de errado. Assim como você também não. Para justificar as desigualdades neste mundo, eles invocam a reencarnação, o karma e todas essas coisas irrelevantes, que não têm nada a ver com isso. Você não está desempenhando o papel que está desempenhando por causa de algo que fez no passado. Você está fazendo isso porque é a vontade de Deus. Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Nem o homem, nem seus pais, mas para que as obras de Deus se manifestem. João 9 versículo 2. Você desempenha todos os papéis. Ou desempenhará. E no final, tendo desempenhado todos os papéis, você perdoará a todos, perdoará cada parte do mundo, pois o mesmo ator desempenha todos os papéis. Deus só age e está em seres existentes ou homens. Blake, Mar do Céu e do Inferno. Então, a história do Evangelho é a sua biografia. Nenhum escritor fantasma a escreveu para você. Não é de autoria humana. Nenhum homem poderia se sentar e compor os evangelhos, é tudo revelação, é eternamente verdadeiro e é a sua biografia. Portanto, amanhã, reflita sobre isso o máximo que puder daqui para frente. Tente corrigir sua concepção errônea. Bem, como saberei que estou corrigindo-a? Bem, não posso evitar, nesta nossa terra, ver ou ouvir o nome de Jesus, posso? Isso está tão presente em nossa sociedade. Bem, quando você ouvir isso, observe sua reação, você pensa em outra coisa. Então você ainda não corrigiu. Se você vai à igreja e alguém diz, e Jesus disse e você pensa em outra coisa, você não corrigiu. Quando você ouve a palavra Jeová e o Senhor Deus e vê um ser externo criando, você não corrigiu. No princípio era o Verbo, o plano de salvação, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1 versículo 1. Ele estava no princípio com Deus. Aqui encontramos uma pessoa, e você é essa pessoa. Pois Deus, sendo uma pessoa, sua sabedoria e seu poder são personificados. É a sua sabedoria, o seu poder, ocultos em você como um plano de salvação, revelando o seu próprio poder, a sua própria sabedoria, mas aprimorando-os à medida que você retorna. Então, quando tudo se revela dentro de você, a última flor aparece. Então você simplesmente conta, conta e conta. Quer eles ouçam ou não, você conta. Não há mais nada a dizer além de Cristo. Como nos é dito em Romanos 10. E a fé vem por ouvir, e ouvir vem pela pregação de Cristo. O que mais pregar? Sim, eu posso te dizer como ganhar dinheiro, e vou. Vou te dizer como conseguir uma casa. Sim, uma casa. Você pode querer uma em uma área alagada. Há milhares delas. Lá no Brasil, esta noite, milhares de casas desapareceram. Eles pensavam que as teriam para sempre. Ano após ano, nós também temos todos os planos e tramas dos homens, mas tudo desaparece, exceto a palavra de Deus. Portanto, receba a palavra corretamente, receba-a exatamente como foi concebida e receba-a de alguém que teve a experiência. No capítulo 10 de Romanos, ele então qualifica. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar dele, se não há quem pregue? E como haverá pregador, se não for enviado? Versículo 14. Você não pode se enviar. Não neste nível. Você é chamado e enviado para pregar as experiências que estão prestes a se desdobrar dentro de você, para pregar Cristo,
o verdadeiro Cristo. Quem ele realmente é, portanto, ninguém pode ordenar que você o envie. E aqueles que ouvem a história e creem nela, sim, podem contar o que ouviram daquele que a vivenciou. Isso é bom, muito bom, mas aquele que ele envia, ele conhece a maturidade daquela árvore, que está prestes a florescer. Então ele o chama com antecedência e o envia. E a única ordem que ressoa em seu ouvido é: hora de agir. Não adie, não fique postergando. É hora de agir. Você sempre se sentirá como Paulo se sentiu, despreparado. Ele disse: eu não sou uma voz. Tenho um espinho na carne. Eles riem das minhas limitações físicas. Moisés não se ofereceu como voluntário, ele foi convocado. Então, quando ninguém se oferece como voluntário para a tarefa, você é chamado, você é convocado e então você é enviado. Quando você é enviado, você se sente perdido porque sempre se acha despreparado. Sua formação não o qualifica. Mas ele sabe o que é melhor, porque nenhum erudito pode chegar a essas conclusões. Você não é um erudito. Ele não perguntou se você queria, ele disse: minha graça é suficiente para você. 3 vezes ele orou para que o recebesse dele. Minha graça é suficiente. Eu serei a sua voz. Eu falarei, eu o colocarei de lado e falarei, mas você será o instrumento através do qual eu falarei. Pois neste instrumento eu desabrocharei as flores e completarei o meu plano, que é a minha palavra. Quando estiverem completas. Ninguém sabe a hora, e você não precisa perguntar quando. A árvore está em plena floração a qualquer momento em que você o chama para um mundo completamente diferente, revestido da única forma, a forma do Cristo ressuscitado. Completamente transformado no único corpo, o do Cristo ressuscitado. Agora, vamos entrar no silêncio. Não se assuste, não se perturbe quando eu lhe disser o quão grandioso você é. Não estou aqui para lhe bajular, pois nenhuma língua mortal poderia expressar a sua verdadeira grandeza. Quando falo com você, estou falando com Deus. Estou falando com Deus, que deliberadamente impôs essa restrição a si mesmo. E antes de fazê-lo, ele tinha um plano para retornar ao seu estado original, porém aprimorado e expandido além dos sonhos mais ousados. Pergunta inaudível. Resposta: não, minha querida. Os tempos são como uma peça de teatro. Entramos e saímos no momento certo. No capítulo 3 de Eclesiastes, está escrito que há tempo de nascer e tempo de morrer. O homem não acredita nisso. Hoje, nós acreditamos, ou melhor, nossos médicos e cientistas acreditam que podem prolongar a vida com hábitos alimentares adequados e certos produtos químicos. Leio os obituários pela manhã e vejo tantos médicos morrendo aos 50, 40 e 60 anos quanto pessoas que nunca tiveram condições de ir ao médico. E há aqueles que vivem até os 108, 111 anos. Se você perguntar a eles a que atribuem essa longevidade, respondem: começando às 3h30 com uma dose enorme de uísque bourbon. Isso é veneno para os conceitos dos médicos. Mas este livro, ou melhor, esta revista que meu amigo me deu sobre o sonho, fala das modas que temos neste mundo. Quando pensamos em moda, pensamos apenas em roupas femininas, mas há moda em tudo. Uma das maiores indústrias do mundo é simplesmente o design industrial. Mudamos o frasco de perfume e aumentamos o preço de $1, onde o lucro já era de 90 centavos, para $25 pela embalagem. Eles simplesmente o tornaram mais bonito e atraente, e essas mudanças acontecem ano após ano. Mas dizem que a mudança mais rápida e radical de todas na moda está na opinião médica. Tenho 61 anos e me lembro que, na minha curta vida, se você não tivesse o apêndice removido, você estava fora de moda. Não era considerado elegante remover as amígdalas. Quer dizer que você não removeu as amígdalas desse garotinho? Todas deveriam ser removidas, não servem para nada, não têm utilidade. E todos tinham essas opiniões. Sei que em Barbados houve uma epidemia de cólera muitos anos antes de eu nascer. Ainda existe o cemitério, ou melhor,
existia, mas as pessoas perceberam que aquilo era uma bobagem, então simplesmente arrasaram tudo e agora há uma enorme serraria no local. Mas ninguém quis mexer ali por anos. Permaneceu como estava, o cemitério dos mortos pela cólera. E era moda não dar água a eles. A única coisa que eles mais queriam era água. Aqueles que desobedeciam à ordem e conseguiam sair da cama, ir até um jarro de água e beber até a água sair pelos ouvidos, sobreviviam. Todos os outros, que tinham a opinião dos médicos, morreram. Então, eles mudaram de opinião radicalmente, e com mais frequência do que qualquer outra profissão. Mesmo assim, são honrados. Se você disser a um médico que não vai mantê-lo ali um segundo além do seu tempo, bem, em primeiro lugar, ele ficará irritado porque você não o trata como um deus. Ah, sim, eles têm muitas coisas maravilhosas para te ajudar, coisas maravilhosas, e podem ser de grande ajuda para esses pequenos seres de carne e osso, mas não pense por um instante que eles sabem tudo e que, de alguma forma estranha, são dotados do poder de prolongar a vida. As Escrituras não serão quebradas. Viemos e vamos. Meu pai quebrou todas as regras de alimentação e de bebida do mundo. Ele e Churchill. Quando Churchill chegava em casa, ele sempre queria meu pai, imediatamente. Ele era o único que conseguia acompanhá-lo. Me deixava mais bêbado do que eu. Meu pai sabia se defender com qualquer um e viveu até os 85 anos. Ainda me perguntam por que ele morreu. Ainda querem que eu confesse que ele bebia demais. Minha mãe nunca bebeu na vida e morreu aos 62. Nunca fumou. Viveu uma vida muito tranquila, até os 62. Então eles não tocam nesse assunto. Aqueles que simplesmente não gostam de bebida alcoólica, por milhões de razões pelas quais não gostam, tudo bem, não bebam. Vocês não precisam beber. Alguns simplesmente não gostam, outros não toleram, é como veneno. Tudo bem, não bebam. Mas não me digam que afeta a todos da mesma maneira, porque não afeta. Venho de uma família muito grande. Nos anos 30, levei um homem para casa. Ele e o pai tinham brigado. O pai brigava com todos os filhos, ele tinha 4 meninos e uma menina, tinha muito dinheiro e brigava com um após o outro, até que todos o abandonaram. Ele se arrependeu, mas era tarde demais. Ele pediu ao meu pai que encontrasse esse sujeito em Nova York e o trouxesse para casa. Nós o encontramos na sarjeta, um alcoólatra de verdade. Isso foi na época da lei seca, antes de ela acabar. Ele bebia qualquer coisa, até de dentro dos carros. Bem, encontramos o quem e era minha obrigação colocá-lo a bordo do barco. Nossa, que viagem! O pegamos perto de Coney Island, o colocamos no táxi. Ele conhecia todos os bares clandestinos do caminho. Ele disse: Neville, não posso ir mais longe, preciso parar. Entrei com ele, todos o conheciam. Quem pegou sua garrafinha, um frasco, de novo. Ele bebeu como se fosse água. Onde ele escondeu essas coisas, eu não sei, mas ele as tinha por toda parte. Quando o trouxemos a bordo do barco, pensei que ele não sobreviveria aos 10 dias no mar. Mas sobreviveu. Ele ainda está em Barbados, junto com todos os outros que ele enterrou, todos os médicos, todas as pessoas que tiveram pena dele. Lá vai o Ken. De vez em quando ele se entrega a uma bebedeira, só de vez em quando. Mas ele parou. Não imediatamente. E o velho, quando morreu, deixou para ele, sei lá, talvez $250 bem investidos, então o Ken só fica com os pequenos dividendos. Tem alguns empregados que cozinham para ele e cuidam dele, e lá está o Ken, vegetando, é só o que ele faz. Mas o álcool não o matou, o preservou. Pergunta inaudível. Resposta. O que significa nas Escrituras quando Jesus amaldiçoou a figueira? Toda parábola tem uma verdade central. Quando o homem é redimido, ele é Deus. Tudo está sujeito ao seu comando, pois esse homem é Deus. Não existe fora de época. Então,
Quando algo não dá frutos quando eu quero. Você não conseguiria conceber o amor infinito amaldiçoando uma árvore. É para dizer uma verdade. É para nos dizer algo. Não aceite um não como resposta. Quando você começa a exercer esse poder, tudo está contra você, e eles lhe darão razões pelas quais você não deveria tê-lo agora, porque não é a época certa, não aceite. Até terça-feira.